Sejam todos bem-vindos ao AutoritáCast, o podcast onde a sua jornada valida a sua autoridade. E hoje eu tô aqui com uma pessoa fantástica. Vou dar já o spoiler. Ele é piloto de navio, tem uma história, nasceu na Paraíba, no interior da Paraíba, o pai era analfabeto, foi criado, cresceu na Favela da Maré, no Rio de Janeiro, e vai compartilhar aqui um pouco dessa história, como ele chegou onde ele está hoje, e também aí umas coisas bem interessantes sobre planejamento familiar, algumas coisas que ele tem de conhecimento empírico de vida que ele vai compartilhar hoje aqui comigo. Seja bem-vindo, Eduardo Quirino, ao nosso AutoritáCast. Como que eu sempre começo, né? Inicio fazendo uma pergunta assim. Estar como piloto de navio, o mar, ele que fez esse projeto de vida para você ou a vida fez esse projeto? Olha, eu digo sempre que o horizonte do dia começa obscuro e assim é na nossa vida. Conforme o sol vai se levantando no período do dia, a gente vai começando a enxergar. A gente tem um propósito aqui na vida e cada um vem numa direção e eu também, não diferente, tenho a minha. E como que foi? Me conta um pouco dessa história, Bom, né? eu, Dessa criação aí, de ter nascido no interior da Paraíba e eu crescido no Rio. nasci, eu nasci num sítio na beira do Rio Paraíba, na cidade de Itabaiana. Meu pai analfabeto, de pai e mãe, minha mãe com o primário. E após o meu nascimento, 2 meses após, fomos em cima de um caminhão de pau de arara, 7 dias de viagem para a Favela da Maré. Lá começou a minha travessia até hoje. Foi o grande início. Meu pai começou trabalhando como ajudante de caminhão, mas ele era um empreendedor, apesar de ter pouco conhecimento, e ele se enjoou daquele dinheiro controlado, e ele pegou os irmãos para ajudá-lo e começou a matar porco na favela. Com 5 anos eu estava acompanhando ele, vendendo carne de porco num carrinho de mão, nos finais de semana na Favela da Maré. Esse foi meu grande início. Eu queria dar até um atento aqui, que hoje é uma imagem, um pensamento, sei lá, não sei te dizer o certo, o que passa, porque as pessoas não são todas, graças a Deus, estão meio desanimadas e acham que quem nasceu pobre vai ser pobre. Eu vim aqui para dar uma força, mostrar para vocês que a gente tem como chegar lá. Tá? Eu sou uma esperança divina aqui que eu quero contar para vocês a minha travessia. O senhor é uma prova viva É. de que realmente tudo pode mudar, né? Como o senhor falou, às vezes o início é obscuro, o sol não nasceu ainda. Mas, no momento que ele aparece, começa a brilhar, começa a clarear. Isso. Me conta da onde saiu essa... Porque, infelizmente, também muita gente acha... tem o estigma da comunidade, né? Que hoje em dia o pessoal fala comunidade. Eu sou da época que se chamava favela mesmo, e não tem problema nenhum de falar esse termo. Que quem era da favela estava fadado a ser do crime, a não ter chances na vida. Como que foi essa virada? Da onde você chegou a estudar lá, estando ali? Como que foi? Bom, todo o meu estudo foi ali na Favela da Maré, nas escolas que circundavam lá a nossa comunidade, e só o ginásio que eu consegui fazer lá perto no centro de Bom Sucesso. Na Rua Uranos foi que eu consegui fazer meu ginásio com muita dificuldade. Escola pública? Não, lá o ginásio foi escola particular. Foi particular. Tá. Foi. E no final do ginásio, eu já comecei a me preparar para concursos. E eu, com 15 anos, mais precisamente em 1972, eu já prestei concurso para o Colégio Naval, que até então pensava que eu ia ser da Marinha de Guerra, era intrinsecamente minha grande direção naquele momento. E eu fiz também, foi a penúltima turma que foi permitida a fazer prova para a Escola de Oficiais da Marinha Mercante com o ginásio. E eu consegui passar nos dois. E para o meu sofrimento, a princípio,
Eu fui reprovado no psicotécnico do Colégio Naval. E como é que foi? Como é que você se sentiu nessa Ah, primeira eu senti que reprovação? Deus tinha me abandonado, que eu tinha estudado muito, e depois, no caminhar da minha vida, eu vi que Deus estava me carregando nos braços, me tirando de uma situação que a minha vida poderia ser bem melhor. Não que lá não seja uma boa direção, mas finalmente eu peguei uma direção bem melhor do que se eu tivesse ficado na Marinha de Guerra. Ainda falando da juventude, dessa jornada toda, até passar no concurso, qual foi o momento de maior dificuldade? Assim, algo que você lembra, que você falou, puxa, aqui foi quase um ponto que eu desisti. Ah, olha, a todos que estão aí tentando uma vida nova, subir uma montanha, vocês têm que ter em mente que a gente tem que ter muita vontade para subir uma montanha. Que na realidade o que a gente está fazendo é subir uma montanha, são livros, matéria para estudar, vestibular, é tanta coisa, gente, é muito difícil, matemática, física, português, são várias matérias. E eu, além da escola, a gente criava porco no mangue, eu tinha que carregar água, lá em casa faltava água. Quer dizer, eu ajudava também nos tributos lá de casa. Foi uma vida, assim, muito árdua, mas eu encarei. E a minha ideia de vir aqui é passar essa mensagem para todos aqueles que tiverem dúvida, que ele tenha certeza que ele pode conseguir. Só ele querer realmente. A gente na vida tem que querer realmente, senão a gente não chega lá. É muito mais fácil dormir 8h30 da noite, descansar, assistir uma televisão e deixar a vida passar, né? Temos até uma música, né? O Deixa É, a Vida Me Levar. deixa a vida me Se levar. a gente ficar no Deixa a Vida Me Levar, a vida Pois vai é, levar mesmo. então, Não, normalmente não para os melhores lugares. Mas nessa fase, você chegou a ver jovens que se perderam, que hoje você não ouve nem falar mais deles? teve muita gente. Eu tenho um primo que, que até hoje ele é ajudante de caminhão. Não que ser ajudante de caminhão seja alguma coisa assim terrível, mas estou falando que ele não se formou num curso técnico, sabe? Ele não procurou. Eu sempre falo que a gente tem uma evolução espiritual. Se a gente não tiver desenvolvimento espiritual, a gente vai. Há uma forte tendência de a gente se acomodar com o que tem. Tá muito bom, tá aí o governo mostrando 80 milhões de Bolsa Família. Então as pessoas às vezes se acomodam, acham que realmente não tem chance, bota isso na cabeça, mas eu botei na cabeça que eu iria conseguir. Eu sou o segundo filho mais velho de 7 filhos, criado na favela, e eu fui caminhando, fui pautando a minha escada. Então, como eu falei, fui para a escola de Marinha Mercante, porque fui reprovado no psicotécnico do Colégio Naval. Fiquei, a princípio, muito triste, mas depois, tendo os conhecimentos na Escola de Marinha Mercante do Rio de Janeiro, o CIAGA, eu fui me alegrando com tudo aquilo e, com 20 anos, eu já era piloto de navio do Lloyd brasileiro, fazendo a linha da Europa num navio do Lloyd brasileiro. Maravilha. E como que foi, né, essa história? Como que você percebeu ali, se sentiu? A primeira vez que você entrou e o navio saiu ali mar afora. Olha, é uma história muito bonita, porque eu sou um dos últimos navegadores que navegou com o sextante. O sextante foi um prosseguimento do astrolábio, né? Uma modernização do astrolábio que Pedro Alves Cabral chegou aqui no Brasil. Então a gente dependia de ter o céu, crepúsculo matutino, vespertino, passagem meridiana, e a gente navegava através da navegação astronômica. Só assim que a gente tinha a posição do navio no planeta. E é interessante você falar disso, né? Porque hoje as pessoas estão tão acostumadas com a tecnologia, tudo é tecnologia, agora é IA com toda a força, e você comentar que navegou com uma das últimas
tecnologias, digamos assim, que até Pedro Álvares Cabral É, navegou, é muito bacana. não, e eu tive inúmeras dificuldades. Teve uma vez, na minha última viagem, que depois que a gente terminava a escola, nós tínhamos todo 8 meses de estágio, tinha todo um trabalho que tinha a ser feito a bordo de um navio brasileiro, mercante, viajando, e na última viagem, que nós saímos de Lisboa para o Rio de Janeiro, aconteceu um fato interessante. Uns 5, 6 dias, a gente tinha só a posição estimada, não tinha a posição verdadeira. Mas por quê? Como eu falei, a gente dependia de enxergar o céu sem nuvens. E estava um problema meteorológico. E aconteceu um fato interessante, que depois eu fui muito agradecido, porque eu estava tirando o serviço com o imediato, que é o oficial abaixo do comandante, de 4 às 8 da manhã e de 16 a 20. Nesse período de 16 a 20, teve o crepúsculo e logo depois eu vi que ia nascer uma lua cheia naquele local. E eu vi que naquele local havia possibilidade de eu encontrar alguma estrela. Então eu fiz o cálculo normal do crepúsculo e consegui pegar 2 estrelas. Quando eu calculei a posição do navio por essas 2 estrelas e botei o nosso rumo, nós estávamos com a proa para cima dos Penedos de São Pedro e São Paulo, que são umas ilhas vulcânicas que ficam ao norte de Fernando de Noronha. Eu mostrei para o imediato e pelos cálculos estimados a gente ia passar no próximo quarto de 4 às 8, mais precisamente por volta das 6 da manhã. Pouco antes das 6 da manhã, liguei o radar, porque o radar antigamente dava muito problema, era muito restrito o uso do radar, só quando tinha fog, dentro de canais. Então tinha uma restrição muito grande. Hoje ele fica ligado direto. E então liguei o radar. Quando eu liguei o radar, eu via que tinha alguma coisa na nossa proa e não demorou, nós chegamos, era as ilhas que eu falei aí no início aí. E se a gente não tivesse tirado aquela posição, a gente não sabia nem para onde, qual rumo que a gente ia tomar. Maravilha de história. E como que foi para aquele rapaz que nasceu lá no interior da Paraíba, de repente está viajando pelo mundo? Estava na Europa, a primeira viagem foi para a Europa, nós fazíamos Liverpool, Londres, fazíamos, ia também ali nos Países Baixos, Antuérpia, a gente ia não, eu fui em Amsterdã, mas eu fui em Roterdã, fomos vários países ali da parte baixa ali da Europa, os Países Baixos, e para mim era tudo uma coisa assim muito fantástica, você ter contato com aquela cultura, com aqueles outros povos, você conversar com eles, para mim foi algo fantástico mesmo. Mudou a minha vida. E o idioma entrou onde aí? Você fala. Não, Hoje mas você fala mais idiomas. eu falo inglês, porque Fluente, tá, gente? fluente é. Eu estava iniciando o ginásio, surgiu a possibilidade de uma bolsa de estudo do CCAA, e eu consegui essa bolsa. Minha mãe foi para a feira, conseguimos essa bolsa. Eu sei que eu terminei depois do que eu terminei a Marinha, que eu já tinha, também na Marinha a gente teve muito inglês, e o inglês lá também, além de ter muito inglês, além de gramática e tudo, nós tínhamos todo um inglês técnico. O inglês para quando você vai fundear um navio, vai encostar um navio, vai passar o cabo do rebocador. Então eu aprendi isso tudo na escola, e o que faltou eu terminei depois, quando fazia faculdade, eu terminei o meu curso de inglês no CCAA. E eu costumo dizer também que uma das maiores faculdades é a vida, é a É a vida. prática. E praticando, imagino, né? Como você viajava pelo mundo, muito exigiu de você praticar, mesmo que não Ah, soubesse ali alguma palavra, tem não, que se virar, né? mas logo quando eu cheguei, a primeira viagem que eu fui para
para a Inglaterra, o pessoal falava e parece que eu não entendia, mas depois as coisas foram se engrenando, pronto, deu tudo certo. E para você, Eduardo, o que que a Marinha representa na sua vida? A Marinha é muito importante na minha vida. Parece que eu fui predestinado para aquele lugar. Eu adoro a Marinha, sabe? Viajei muito, eu ficava 6 meses fora. E depois, quando eu me formei na Marinha, que eu passei a ser piloto, eu saí, terminei o estágio por volta de final de agosto. Eu fiz setembro, outubro e novembro no MEA, no curso Miguel Couto Baense Intensivão, 3 meses. Fiz prova no SES Gran Rio e passei para fazer engenharia elétrica na Gama Filho, uma faculdade paga. Aí eu ainda tinha, meus pais me ajudaram o primeiro ano. Depois, todo meado de dezembro até meado de março, eu viajava e trazia o dinheiro para pagar minha faculdade e mais alguma coisa. Olha que bacana, É. né? Sempre E uma eu pessoa terminei o curso de responsável. engenharia. Quando eu terminei o curso de engenharia, em 1981, eu não tinha, olha, vamos voltar ao início. Eu não tinha Uhum. ideia assim do que eu ia fazer e tudo, mas tinha uma faculdade, tinha um curso de inglês completo já, e era piloto. Aí eu fui no nosso sindicato ali no Rio, lá no centro do Rio, e conversando com uma pessoa lá do sindicato que eu queria, a princípio, embarcar num navio lá na Europa, conseguir algum outro emprego, alguma coisa para me começar a minha vida, faturar um dinheiro que a minha família precisava. Foi aí que uma pessoa lá do sindicato me perguntou qual era o meu currículo, eu falei. Ele falou que tinha a Norsul Offshore, tinha fretado um navio na Inglaterra, precisava de alguém que fosse piloto, fosse engenheiro e tivesse curso completo de inglês. Encaixou tudo certinho. Eu pedi um salário para ganhar como comandante, que eu consultei um bocado de colega, pedi opinião, e eles terminaram me pagando. E foram 4 anos, eu falava inglês direto. Mas olha que bacana, isso é uma coisa importante ressaltar. Muitas vezes as pessoas falam: "Me falta oportunidade". Neste caso, a oportunidade apareceu, ela surgiu. Porém, você estava pronto para a oportunidade. Isso. Você estava com um currículo, você foi se desenvolvendo, você não esperou a oportunidade vir primeiro para depois você estudar, para depois você aprender inglês, não. Você já foi se preparando, tudo que foi surgindo você abraçou, colocou empenho, decidiu fazer, mesmo que não sabia ainda onde isso ia dar, É verdade. mas você acreditou. Porque eu falo, né, que isso é uma Não, a forma de gente não anda fé. sozinho, Deus está sempre É uma conosco. forma de fé, você acreditar no que você não está vendo. Então você sabia, estou me preparando para algo maior. Nem você, como você disse, né, sabia claramente ainda, o sol não tinha chegado ainda, É. mas você já tinha noção de que você precisava agir. E é uma coisa também que é importante, né? Porque as oportunidades elas vão passar, mas você está preparado para agarrar? Você É. estava Se não preparado. estiver preparado, não adianta. Você estava Eu preparado. falei do meu primo que ele ainda continua, não Sim. desprezando os ajudantes de caminhão, que o meu pai levou a comida para gente como ajudante de caminhão. Mas ele não conseguiu fazer um curso técnico, não conseguiu ampliar em nada, mudar em nada a evolução da vida dele. Sim, e muitas vezes as pessoas, que estão nos ouvindo, pode pensar assim: "Poxa, mas ela falou que a oportunidade não vem para as pessoas falam que a oportunidade não vem para todos". E existem oportunidades e existem as que a gente também provoca. Isso. E para isso existe hoje muita coisa gratuita. Hoje, com o avanço da internet, YouTube, alguns canais, a pessoa que mesmo que não tem condição de fazer um curso, por exemplo, de inglês pago particular, que não conseguiu uma bolsa numa escola de inglês de idiomas particular, ela hoje existe até no município. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem um ensino de idiomas, não só inglês, mas até japonês, coreano, enfim, espanhol, italiano, na escola municipal, gratuito. Que Então, legal. assim, é muito bacana para que as pessoas procurem essas oportunidades, porque tem uma palavra que fala que o povo sofre por falta de conhecimento. E é verdade. É.
O povo sofre por falta de conhecimento. Se isso não for divulgado, se as pessoas não buscarem seus direitos, não forem atrás, porque infelizmente uma parte, não vou dizer todos, que em toda profissão, né, temos os bons e os É, ruins, mas uma parte da política não quer que o povo tenha acesso a uma vida de qualidade. E aí eles não mostram esse tipo de iniciativa, não aparece. A população não fica sabendo e não tem a oportunidade. Na verdade, ela existe. Falta buscar, falta conhecer. é Então, verdade. hoje, gente, com a internet, tem o tal do Google. Entra no Google, pesquisa ali o seu tema, algo que você tenha vontade de fazer, mas não deixe de fazer por falta de condição financeira, de repente, de arcar com aquele curso, porque tem muita informação gratuita. Pois é, meu pai era analfabeto, ganhava mixaria e eu com ele do lado, a gente pegando lavagem, criando porco no mangue, mas aquilo ali não me dobrou, não, não me fez parar. Você tinha Isso uma é que é importante. decisão. Lá dentro de mim tinha uma direção, e vou repetir de novo: para subir uma montanha, a gente tem que ter disposição e vontade, senão você não vai subir, vai parar no meio do caminho e vai voltar, entendeu? Vai arranjar uma desculpa, que você vê muita desculpa atualmente. Um não conseguiu estudar por causa disso, outro não conseguiu. Cada um tem uma desculpa mais bonita do que a outra. Eu tava me lembrando aqui que eu tenho um amigo que mora em São Luís do Maranhão, 4, 5 anos mais novo do que eu. Ele nasceu na Amazônia brasileira, num vilarejozinho daquele na beira do rio. E ele, quando completou 15 anos, juntou um dinheirinho, ele foi sozinho para Belém, arranjou um trabalho, naquela época podia trabalhar menor, e trabalhava de dia, estudava de noite. Quando eu cheguei em 99 no Maranhão, ele era gerente do Banco Real. Então, gente, olha aí mais outra pessoa que eu conheço, que Outro exemplo. um exemplo muito forte que está dentro da gente. A gente tem que ter essa vontade. Se não tiver, se o motor da gente não tiver força, não vai. É, e não adianta também a pessoa, às vezes ela quer começar no topo da É, montanha. não existe. Não adianta, Você tem ela que vai subir ter a que começar do pé da montanha. montanha. Ela vai ter que, como você falou ali, né, pagar esse preço, se esforçar. Vai ter suor, vai ter lágrimas, vai ter momentos de frio, de calor, Isso. mas até ela chegar no topo. Mas chega. Se, Essa é a for mensagem mais determinado, importante. chega. Chega. Ainda que ela tropece no caminho, ela se levanta e Tá ela aí o chega. Monte Everest para nos mostrar quantos já subiram lá no Monte Everest. Exatamente. Então, Né? existe um caminho. Depende da tua disposição e desse objetivo, né? Que é agir. Agir em cima desse propósito. Se você tem um propósito, eu sempre falo também algo que está escrito na Bíblia, em qualquer Bíblia, se a pessoa ler, que Deus ele coloca em nós o querer e o realizar. Olha que bacana. É, E não é só o querer, porque tem gente que fala assim, eu quero, mas não consigo. Não, é promessa dele. Querer e realizar. Basta eu agir e realizar. Que aí a exatamente. gente alcança. Né? Que você falou também, né? Que a fé, ela impulsiona A fé, a religião, esse seja qual for a chegar, esse religião, para caminho. mim é importante. Sim. Nos dá força acreditar que existe alguém maior acima de nós. Isso é muito importante. É. Eu costumo dizer que eu acho até mais difícil não acreditar que Deus existe, por exemplo. Por quê? A natureza, como você falou, ali o crepúsculo, o nascer do sol. E uma das coisas assim que eu vivenciei a maternidade depois dos 40, mas Deus me deu essa dádiva, essa bênção de gerar uma filha. E aí, quando eu estava grávida, eu falava: Meu Deus, tem um ser aqui dentro. Como é que alguém pode não acreditar que Que tem Deus algo é. maior, que tem um Deus? Porque existe, né? O que é isso? É a natureza? É a física só? Não, existe um ser supremo, né? Muito E interessante. isso nos ajuda muito também nesses momentos que vai tropeçar lá na montanha, porque É, nós temos, todos nós passamos. Inclusive, eu gostaria que você compartilhasse. Depois dessa fase, já na Marinha, durante a sua jornada, qual que foi o momento mais difícil da sua vida? Aí não estou falando só da Marinha, tá? Estou falando do momento de vida que você foi esse momento aí que tropeçou na montanha, mas que você falou, não, olha, deixa eu ir embora. não teve só um momento, não, teve vários momentos assim difíceis. E um deles foi
A gente tinha um pequeno comércio depois na favela. Tinha um pequeno açougue com abatedouro de galinha, a gente vendia aves naquela época. E teve um dia que eu estava nesse navio, trabalhei nesse navio 4 anos. Eu trabalhava 15 dias, ficava 15 dias em casa. Esses 15 dias em casa, eu fazia a gestão desses açougues, eu via, fazia programação de vendas, de promoções, eu fazia uma série de coisas. E meu pai e minha mãe, aconteceu um assalto, meu pai e minha mãe foram baleados. Meu Eu Deus. tive que sair desse navio, fui para lá para acompanhar a recuperação dos meus pais e abrir o nosso negócio lá, vendo a hora voltarem e nos matarem, eu e um tio meu, irmão do papai, que foi comigo para lá. E eu sei que foi um momento muito difícil. Depois eu voltei para a Bacia de Campos, quando eles se recuperaram. Minha mãe atravessou na frente do meu pai para não levar um tiro. Ela levou um tiro no abdômen, como tivemos aí a facada do Bolsonaro, ela levou um tiro. E a pessoa, quando leva um tiro, uma facada ali, o problema é sério. Quase ela chegou no hospital, quase não tinha mais sangue. A sorte que tinha um bolsa de sangue, ela conseguiu se recuperar, meu pai também. Eu sei que uns 8, 9 meses depois desse fato, eu voltei a trabalhar na Bacia de Campos, mas aí em outra função, ganhando um salário compatível com o anterior, mas aí os navios, como eu era oficial de marinha mercante, os navios que iam lá buscar petróleo, tinha 2 sistemas que a gente usava para tirar o petróleo produzido nas plataformas. Uhum. E eu passei 10 anos trabalhando nisso. E a partir desse trabalho, eu consegui comprar uma casa em Brás de Pina, num bairro lá do subúrbio do Rio, uma casa bacana com 2 andares. E a gente chegou o dia que a mamãe falou: ninguém olha para trás para a gente nunca mais voltar aqui. Foi o dia que o caminhão saiu na frente e a gente saiu atrás com uma Kombi e fomos para nosso novo endereço, Brás de Pina. Fomos morar na Rua Baíra 400. Que história linda. Eu comprei aquela casa para nós com o dinheiro que eu recebia na Bacia de Campos. Eu sempre dei toda a prioridade para minha família, para ajudar a missão do meu pai, da minha mãe. Eu tive chance de morar na Europa, nos Estados Unidos, com minha profissão, e mandar no dia de Natal a cesta mais cara do bairro, mas eu falei, não, meu lugar é lutando com meu pai, e foi isso que eu fiz. Que bacana, que história de vida linda, É. inspiradora. Agora, falando de história de vida, de inspiração, tem aí como eu falei, né, um conhecimento empírico, um conhecimento de causa na questão do planejamento familiar, que inclusive você também usou no agro. Eu queria que você compartilhasse com a gente essa história. Dá para dar um tempo aí? Sabe o que é? A gente não falou ainda do concurso de prático. Ah, eu pensei que já tinha. Não, a gente não falou ainda, Tá, então vamos lá, dá tempo. tá? Tá. Ele já deu corte lá ou não? Não, não é ao vivo, aí a gente Tá. corta daí tem que tirar o trechinho, esse trechinho. Bora lá. Falar como é que foi, como é que eu estudei para prática, quanto Tá, tempo, tá. entendeu? E no momento. Em que momento que você decidiu estudar para prático? Como que foi daí para frente? Bom, depois que eu saí da Bacia de Campos, eu montei com meus irmãos, botei 4 irmãos para serem meus sócios e a gente montou uma anodização que foi uma coisa muito difícil no pé do Morro do Juramento e começamos a lutar lá, mas a luta foi difícil lá com meus irmãos na administração da empresa. E, coincidentemente, nessa época eu fui ser Rosa Cruz. Eu sou mestre de meditação Rosa Cruz. Uhum. Fiz o 3º grau da Rosa Cruz. E ali, depois que eu tive a visão dessa fraternidade, começou a me despertar coisas diferentes. Por exemplo, essa profissão que eu vou falar daqui a pouco, que é prático, eu já conhecia ela desde 1973.
Só houve um despertar nessa direção em 1995. Olha como é que são as coisas na nossa vida. Lembra do sol nascendo e não dá para a gente ver todo o horizonte, que eu comecei falando isso. Sim. Aí houve esse despertar e a partir daí eu levei 4 para 5 anos trabalhando nessa empresa que era muito difícil, era muito problema nessa empresa. E eu trabalhava de dia, estudava de noite, formamos um grupo de estudo para prático. Éramos 10 no início, depois ficamos em 5, foi reduzindo, foi reduzindo. Eu sei que em 1900, só passei na terceira vez que eu tentei, que foi em 1999, disputei em São Luís com 585, 3 vagas e passei em primeiro lugar. Olha só, Botei a parabéns. bandeira da Paraíba e a bandeira do Flamengo em primeiro lugar. Parabéns. Bom, vou falar do Flamengo, né? É brincadeira, porque a minha filhinha, ela fala que É, aqui em São Paulo ela é Corinthians, mas lá no Rio ela é Flamengo. Flamengo. Ela fala Ótimo. Flamingo. Não, eu agora, com a minha idade atual, eu nem dou muita importância para Pro jogo. Não. Já futebol. passou meu tempo já. É. Então, em 99, eu consegui passar no concurso. Foi um ano de estágio para mim assumir a função de prático. E dentro da função de prático, eu consegui realizar muitos sonhos. Consegui, por exemplo, comprar uma terra que meu pai desejava, porque meu pai já estava com problema de câncer. Ele foi criado em sítio, ele queria um pedacinho de terra para ele criar umas vacas. E eu consegui comprar essa terra para ele, ajudar ele. Consegui, por exemplo, chegar na Mitsubishi, comprar uma picape outdoor para ele. Consegui dar um cartão para minha mãe para ela comprar os presentinhos que ela quisesse por neto. A gente conseguiu resolver muita coisa. E eu sou muito feliz por isso. Foi trabalhando na Marinha, na minha profissão, que eu consegui essa grande realização da minha vida. Isso é maravilhoso, né? Porque você não foi aquela pessoa egoísta que só pensou em si quando atingiu algo. Muita gente acaba fazendo isso, mas não, você quis honrar aqueles que te honraram, que são Exato. os seus pais, a valorização da família, que é uma outra coisa que eu sempre bato aqui, que é um dos meus maiores valores. Então, as pessoas que têm enxergam a família com esse valor. Isso é muito importante. O ano passado foi a festa de 50 anos dos formandos da minha turma. E eu fui para o auditório lá do Ciaga, lá no Rio. E na época da minha formatura, em 1975, novembro, dezembro de 1975, e eu sempre fui um dos primeiros colocados na escola. Quando eu me formei, tinha uma troca de divisas do nosso uniforme. E eu tinha uma namorada na época e ela pensava que ela que ia trocar as minhas divisas, né? A minha platina. Eu falei, não, quem vai trocar é a minha mãe. E no auditório tinha um painel imenso lá agora. Uma das cenas que me fez chorar foi ver minha mãe trocando as minhas divisas. Maravilhoso, Fiquei muito emocionado. Olha que maravilhoso. bacana. Isso Viu? isso é a maior, a honra que você deu para eles. Eu tenho certeza que eles Ah, foi muito perceberam e legal. receberam essa honra, esse cuidado seu com eles. Até o final da vida. Os dois morreram com câncer, mas até o final da vida tiveram todo o apoio. Maravilhoso. Então, só Parabéns pela meu sua como história. dos meus irmãos também. Cada um fazia o que podia, né? E todo mundo apoiou eles e tenho fé em Deus que eles tenham morrido em paz. Sim, e Tenham com cumprido certeza a missão deles. é isso. E com certeza eles colheram o que eles plantaram. É, Porque o caráter de vocês, a forma que o senhor agiu e respondeu quando teve condições de honrá-los, mostra que o trabalho deles foi muito bem feito. mas olha, durante a minha juventude, os conselhos, o apoio dos mais velhos, se a gente ouvir, é muito importante. Quando eu fui para a Marinha, eu recebi uma ajuda para transporte, sim. Mais da metade eu já dava lá para casa para ajudar a engrossar o nosso feijão. E o que sobrava eu queria sair. Foi a primeira coisa que meu pai falou: meu filho,
não fica aqui pela favela. Quando você quiser sair, vai lá para o Largo do Machado, vai para Copacabana, vai para Botafogo, arranja um lugar legal para você vai, mesmo que você vá só uma vez, e assim eu fiz. Mas olha, eu vou te falar uma coisa, não me leve a mal, mas eu acho que o pobre tem hora que é difícil a vida dele. Eu estava em Copacabana, tinha acabado de sair do cinema na Nossa Senhora de Copacabana, estava aguardando para atravessar a rua, e de repente eu vi o cobrador do ônibus, de um ônibus que passou batendo, me chamando. Quando eu vi, era meu primo, que pressenti logo que era o motorista do ônibus, queria me dar uma carona, eu tirando onda em Copacabana. Olha aí, ó, Entregou! Ele te me entregou! entregando. Mas não deixei entregar, não. Eu falei, não, nem conheço esse pessoal, não. Fiz de Tu vê como é costume, que fiz de pobre costume. é azarado, né? Muito bom. Querendo tirar uma onda diferente. Até nesse momento aconteceu esse fato, mas foi bacana. São momentos que a gente vive, passa, e eu sou muito feliz na minha vida, nas minhas realizações. Até hoje ajudo meus irmãos. Olha, eu consegui isso tudo, mesmo pai, mesma mãe, mesma casa, mesma comida, 7 filhos. Eu tenho um irmão que ganha salário mínimo. Já pensou? Pra você ver Então, que como eu depende das falei, escolhas. dentro de nós Uhum. tem um motor. Pode ser motor de bicicleta, motor de Fusca ou uma Ferrari. Vai depender da sua evolução. Se você tiver evolução, as coisas vêm, de repente você enxerga no horizonte, como eu digo, o sol clareia e você chega lá. Tu vê esse despertar que teve comigo em 1995, mudou a minha vida. Então hoje eu estou Maravilhoso. para fazer 70 anos em dezembro, ainda estou na minha profissão. Mais importante, tem saúde, nunca fumei, nunca fui de estar bebendo. Então tenho uma saúde boa. Acabei de fazer um check-up aqui em São Paulo e está indo tudo bem. Parabéns pela sua história. É uma história realmente admirável e um exemplo para muita gente. E eu queria aproveitar esse momento, ainda não é o final, mas eu quero aproveitar esse momento para que você olhe nessa câmera e dê um recado para esse jovem, essa pessoa que está assistindo. E às vezes eu falo jovem, tá, gente? Eu também sou jovem. 40 a mais, mas sou jovem. Mas para esse jovem, essa pessoa que tá deixando o tempo passar, acha que não é capaz, que não é para ela, como a gente falou das É, oportunidades, que você desse um recado para essas pessoas que estão olha, aí muito nos ouvindo. importante. Gente, vamos levantar, vamos acreditar, vamos seguir uma religião, vamos acreditar em Deus. Vamos que a gente consegue. Eu estou aqui para provar. Eu fiz questão de vir aqui. Podia estar oculto, no silêncio, mas eu fiz questão. Se eu conseguir que nesse trabalho aqui mude de vida, eu já fico me sentindo um vencedor. Eu quero que a gente mude, acredite. Como eu falei, lembra que você vai estar subindo uma montanha. Eu chegava na Gama Filha, muitas vezes, de noite, eu não tinha dinheiro para fazer um lanche, mas eu não desisti. Eu falei, não, eu tenho que levar até o final e eu consegui. Só depende de vocês, gente. Vamos lutar, que dentro de nós tem uma chispa divina de Deus que vai nos ajudar nos momentos mais difíceis. Acabei de contar várias cenas aí da passagem da minha vida que Deus está conosco aí. Vamos acreditar em Deus, gente. É isso, acreditar e agir. Eu falo que Isso, é oração. Orar é ação. Se não isso. tiver ação, só ficar orando dentro de casa rezando, não vai fazer nada também. Mas agir. Olha, fantástica a sua história, mas não vou deixar você sair daqui sem contar pra gente essa história do planejamento familiar. É uma história que você tem aí eu digo que é uma riqueza familiar, né, passado de um para o outro, mas que eu gostaria que você compartilhasse com a gente essa curiosidade aí. Não, é muito importante isso que eu vou falar hoje aqui. É uma tradição que tinha na Paraíba, que as coisas com o tempo estão mudando, as tradições, mas isso é normal. Eu não acho que é nada de anormal, não. As tradições vão mudando, a evolução das pessoas, os pensamentos das pessoas. Mas eu gostaria de falar, na casa do meu pai foram 12 homens e uma mulher. Por que que nasceram tanto homens? Meu avô desejava ter
mão de obra para ajudá-lo num sítio que ele tinha na Paraíba. E outra coisa, ele, naquela época, os idosos não tinham aposentadoria ainda, tinha dificuldade, eu não sei como é te falar direito, mas eles queriam os filhos como sendo uma garantia no futuro de que eles iam ajudá-lo, ia dar um conforto para ele, nem que seja moral, mas um conforto para ele. E na casa do avô da minha esposa foram 7 homens e uma mulher. Eu achei interessante, meu pai, antes de morrer, eu fiz questão que ele me passasse o que eles realmente... Porque na Paraíba tinha uma tradição de plantar com uma determinada lua, cortar cabelo e um planejamento familiar. Vamos falar desse planejamento familiar, que ele é muito simples e eu acho que a gente tem uma probabilidade de mais de 80% de acertar. Olha, a lua cheia, aquela lua bonitona do céu, você vai olhar no calendário lua cheia. Se ela for dia 10, um exemplo que eu sempre cito, uma semana antes, dia 3, a esposa vai no ginecologista para tomar uma injeção para ela ficar fértil uma semana depois. No dia 10, a criança será feita e o homem é na lua nova, aquela redonda toda preta, vai ver lá, lua nova. Por que se usa só essas 2 luas? Muito, muito importante. São nessas 2 luas que nós temos a maior influência magnética do Sol e da Lua, nos animais, nos vegetais, no nosso planeta. Por isso que é usado só a lua cheia e a lua nova. O homem, para não esquecer, olha, lembrar para fixar bem, beleza com beleza. A lua cheia, aquela lua mais bela que existe, é mulher. E a lua nova é homem. A mesma coisa vai ser com o menino. Se quiserem um menino, se for dia 10, a lua nova, dia 3, toma-se essa injeção. Eu fiz um teste também lá numa propriedade que eu tenho, funcionou com os animais também. Tinha 40 vacas de leite, a gente que é fêmea, consegui com sêmen normal, não é semi-sexado. Passei as datas para o veterinário de inseminação de tudo, conseguimos tirar 36 fêmeas. É um Então, para você número. ver uma probabilidade, porque hoje a família brasileira quer fazer um planejamento familiar e não tem por onde começar. Eu estou passando por onde começar. Vamos começar e vamos dar um retorno aí desse podcast com as pessoas que acertarem, que vai ser muito importante para mim trazer, que eu fiquei muito preocupado com meu pai morrer e a gente não ter essa... Como se fazia isso? Na casa do meu pai, 12 homens e uma mulher. Isso é muito interessante porque é um dado, não é um dado científico, mas é empírico. Né? Vocês viveram isso na família, depois replicou, e também no caso dos animais. Dos animais. Que você fez, qual que foi a porcentagem de sucesso? Foi 90%. 90%. 90%. É E foi feito com considerável. sêmen normal, porque hoje já existe um tal de semi-sexado. Tá? Não foi com semi-sexado, foi com sêmen normal, usando essas datas aí da lua. Para quem está em casa e não entendeu, o semissexado seria já escolhido, o sexo do futuro animal. Já tem a venda no mercado, entendeu? Entendi. Só para dizer que foi com sêmen normal. Maravilhoso. Entendeu? Então, gente, eu quero que essa história de hoje possa ajudar de alguma forma a todos que estão nos ouvindo, que Deus nos abençoe e que nos dê direção para a gente produzir um mundo muito melhor. É isso. Parabéns. Ele já encerrou, eu vou lá para ele dar um recado, ele já deu o seu recado. Aliás, esse podcast já foi um recado de vida para quem captou. Não dá para sair igual e não dá para dormir hoje e amanhã acordar deixando a vida me levar. Não é verdade? E outra coisa que eu costumo dizer, você acabou de determinar que se ajudar uma pessoa já valeu. Eu confirmo isso e digo que isso não tem preço. É verdade. Se mudar a vida de uma pessoa, se a gente conseguir atingir, ajudar uma pessoa, isso já não tem preço. Já pagou, já está pago. Não é mesmo?
Eduardo, muito obrigada pela sua presença. Foi um presente para mim recebê-lo aqui no Foi bom. AutoritáCast, ter a tua visita aqui em São Paulo. Seja muito bem-vindo em São Paulo. Espero que essa estadia seja muito alegre, que eu sei que vocês vieram com objetivos específicos, mas que bom que conseguiram participar aqui com a gente. E eu quero mandar um abração para minha audiência e falar para vocês, compartilhem este episódio, porque ele tem que ser cada vez mais compartilhado para a gente atingir essas pessoas que precisam ouvir esse recado. Tchau, tchau.